Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Queda de temperatura nas regiões sul e sudeste do país. Teve recorde negativo em Belo Horizonte e no Paraná, a sensação térmica chegou a 9 graus negativos. Autoridades começam a demolir um condomínio irregular construído pelo tráfico de drogas no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. 5 pessoas morrem no incêndio em Brasília. As vítimas são uma mulher, uma adolescente e 3 crianças. E ainda as celebrações pelos 5 anos da canonização de Irmã Dulce, na Bahia. Terça-feira, 13 de agosto, agora no Brasil TV. A massa de ar polar que passou pelo país mantém as temperaturas baixas no sul, em parte do sudeste e do centro-oeste. Olha, mas nada comparado ao frio que fez hoje cedo. No Paraná, teve geada em várias regiões do estado. Curitiba registrou 1 grau. Foi o dia mais frio do ano na cidade. A menor temperatura no estado foi em General Carneiro, menos 5,3 graus, com sensação térmica de menos 9,2 graus. Hoje fez bastante frio no Paraná e teve geada em várias regiões do estado. A capital, Curitiba, amanheceu com 1,3 grau. Foi o dia mais frio do ano na cidade. Até então, o recorde tinha sido registrado no dia 30 de junho, quando os termômetros marcaram 1,7. A terça amanheceu com os gramados dos parques cobertos por uma camada de gelo. Mesmo com os termômetros perto do zero, teve gente que criou coragem e saiu para fotografar a paisagem. Em várias cidades do sul do Paraná, as temperaturas foram negativas. A menor foi registrada em General Carneiro, menos 5,3 graus, com uma sensação térmica de quase 10 graus negativos por conta do vento e da umidade. Aqui em Maringá, no norte do estado, o frio foi bem mais leve. Fez 5,8 graus, com uma sensação térmica de 3 graus. Bem frio, viu? E a gente continua acompanhando o frio pelo país. No Rio Grande do Sul, as baixas temperaturas foram registradas em todo o estado. Quem conta pra gente é o Juliano Castro. Os Campos Brancos representam muito bem a intensidade do frio dessas últimas horas. Na sempre gelada São José dos Ausentes, campos cobertos pelo gelo que se formou. Perto dali, em Cambará do Sul, claro que o cenário não poderia ser outro, e vai dizer que não dá frio só de ver uma imagem assim. Olha como amanheceu em Gramado, na região das Hortênsias, muita geada. O dia começou em Caxias do Sul, com campos e carros branquinhos de gelo. Até o estádio do Juventude, o Alfredo Jaconi, mudou de cor. Também teve geada no Vale do Taquari, como em Sobradinho. Já em Lagoa Vermelha, nos campos de cima da serra, o destaque vai para esse pomar de mirtilos. Foi usada a técnica de molhar o pomar durante a noite para proteger a plantação. E olha como ele amanheceu, congelado. Entre Ijuí e Augusto Pestana, tinha gelo sobre os carros e plantações de trigo e de canola. E nessa hora, a solidariedade também é muito importante. Em Santana do Livramento, equipes da prefeitura prepararam um café da manhã reforçado e levaram as pessoas em situação de rua. Em Belo Horizonte, em toda a região metropolitana, a temperatura também despencou. Na capital, foi um novo recorde de frio. Os termômetros marcaram 8 graus na estação que fica no aeroporto da Pampulha. A temperatura mais baixa tinha sido registrada até então, no domingo, Dia dos Pais, quando os termômetros marcaram 9,5 graus. No Rio também teve recorde de dia mais frio dos últimos 13 anos. Os termômetros marcaram 8,3 graus. E a Marinha emitiu um alerta de ressaca até amanhã à noite. Hoje, um homem morreu ao ser arrastado por uma onda no Leme, na zona sul do Rio. O Diego Aidar tem as informações. Olá, boa noite a todos. O dia foi de muita ventania e frio aqui no Rio de Janeiro. Um homem de 75 anos morreu afogado. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu. De acordo com os bombeiros, o homem estava ali na mureta do Leme quando uma onda veio e o levou até o mar. Ele foi levado de helicóptero para o hospital, mas infelizmente não resistiu. A Marinha emitiu um alerta de ressaca. As ondas no Rio de Janeiro até amanhã podem chegar a 4 metros de altura. Diego Aidar para o Brasil TV.
Olha, por causa da ressaca no litoral, não entra nem sai navio do Porto de Santos desde a madrugada. Só os terminais operaram hoje. De acordo com o alerta emitido pela Marinha do Brasil, a ressaca deve durar até a noite da próxima quarta-feira nos litorais de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Estão previstas ondas de até 4 metros, baixas temperaturas e fortes ventos. E assim, já tem preocupado as autoridades das cidades que estão no litoral desses estados. Uma dessas cidades é Santos. Por exemplo, no Porto de Santos, navios não entraram e nem saíram num período de pelo menos 12 horas. Isso porque a passagem dos navios impacta e ainda mais amplifica o impacto das ondas que chegam na costa. Então, por isso, apenas os terminais que acabaram operando no Porto de Santos durante esta terça-feira. As autoridades dos municípios também estão preocupadas com os impactos que isso pode causar. Como, por exemplo, hoje em Santos, as práticas náuticas não estão sendo aconselhadas pela Defesa Civil. Isso porque, com a ondulação, se torna mais perigoso a entrada e saída do mar, dos barcos de remo também, e dos trabalhos dos pescadores. Então, essas ações estão perigosas aqui no litoral paulista. Na cidade de Santos, apenas um pouco de areia que atingiu a avenida que beira a orla aqui da praia. Apenas isso. Inundações e também interdições não foram registradas no município. Mozart Dias, de Santos. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes e o GAECO do Rio fizeram uma operação conjunta para combater a lavagem de dinheiro de traficantes. Homens da Secretaria de Ordem Pública do Rio estão demolindo construções irregulares na comunidade Parque União, no Complexo da Maré. As equipes encontraram imóveis luxuosos e até coberturas com piscina e hidromassagem. Olha o tamanho dessa sala, meu irmão. Aqui é uma só, uma unidade só. A cobertura é grande, luxuosa, com paredes de mármore, piscina na área externa e vista livre, foi demolida hoje de manhã. Essa aqui, de 4 andares, também tem piscina, com uma fonte de queda d'água e com banheira de hidromassagem. Os imóveis fazem parte das dezenas de construções irregulares do Parque União, no conjunto de favelas da Maré. A operação conjunta da Secretaria Municipal de Ordem Pública, das Polícias Civil e Militar e do Ministério Público durou toda a manhã. Uma área que sofre influência do crime organizado, por isso, fundamentais os apoios da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Ministério Público, que apontaram, inclusive, que esses prédios são frutos de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. São prédios sem licença, sem autorização. Segundo as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, são cerca de 300 casas e apartamentos construídos ilegalmente na favela, sendo usados para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Essa ação é a segunda que nós fazemos para combater a lavagem de capitais lá no Parque União, e a investigação constata que o Parque União, aquele território, vem sendo utilizado a partir desse volume, desse alto volume de somas que são acumuladas ali pelo tráfico de drogas, que o local vem sendo explorado para poder também lavar o dinheiro, esse dinheiro ilícito do tráfico de drogas. A prefeitura afirmou que as instalações de água, luz, TV e internet eram todas clandestinas. Os imóveis demolidos hoje já haviam sido notificados há um mês. Alguns prédios tinham até 6 andares e nenhum tinha um acompanhamento de um responsável técnico. Pela complexidade do trabalho, os agentes estimam que as demolições devem durar todo o dia na Maré. A operação não tem mandados de prisão a serem cumpridos. 2 escolas estaduais e 22 unidades escolares municipais foram fechadas de manhã, impactando mais de 1.000 alunos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva suspendeu o funcionamento e a Clínica da Família Diniz Batista dos Santos cancelou as atividades externas também pela manhã. Um incêndio matou 5 pessoas no Distrito Federal. Os bombeiros foram acionados por volta das 11 horas da noite, mas quando chegaram ao local, a casa já tinha sido tomada pelas chamas. Hoje pela manhã era grande a movimentação de vizinhos e parentes em frente à casa que pegou fogo.
Não sobrou nada da estrutura que era feita de madeirite. Quem viu a cena diz que foi assustador e tudo muito rápido. E aí, quando a gente chegou aqui, o fogo já estava muito alto. A gente tentou ainda pegar uns baldes para apagar. E tinha muita gente tentando ajudar, mas estava muito alto o fogo, já não tinha mais jeito. O incêndio começou por volta das 11 da noite de ontem, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Uma invasão que fica nos fundos de Planaltina, mas que pertence ao Arapuanga. A casa de madeirite e lona foi completamente destruída pelas chamas. Neste vídeo, feito por vizinhos, dá para ver a altura que as chamas chegaram. Toda a estrutura da casa desabou. Apenas os troncos de madeira que faziam a sustentação ficaram de pé. As 5 pessoas que estavam na casa não conseguiram sair e todas morreram carbonizadas. Ione da Conceição, de 47 anos, conhecida como Jane, Eulália Pereira, filha dela, de 5 anos, e as 3 netas de Jane, Kathleen, de 14 anos, Maribela, de 9 anos e Sofia, de 8 anos. O Ailton namorava a Jane. Saiu da casa minutos antes do incêndio começar. Ele disse que a namorada costumava deixar sempre uma vela acesa ao lado da geladeira. Ela me abraçava forte, assim como estivesse avisando alguma vez, se despedindo de mim. O Elcio é padrasto da Kathleen e pai da Maribela e da Sofia. Ele mora em Sobradinho e tinha passado o fim de semana com as 3 meninas que morreram no incêndio. Quando os pessoal deram fé do fogo, já estava um pouco alto. E aí já não tinha como fazer mais nada porque já tinha muita fumaça. Não sei nem como é que eu vou conseguir sobreviver daqui para frente sem minhas filhas. A Gracione é filha da Jane e mãe das 3 netas que morreram no incêndio. As crianças costumavam dormir com a avó. Ela perdeu mãe, irmã e as 3 filhas. Ela mora num barraco nos fundos da casa da mãe, que não foi atingido pelo fogo. Gracione contou para a polícia que a porta da casa da mãe estava trancada com um cadeado, o que inclusive atrapalhou a entrada do socorro. A informação foi que um dos vizinhos conseguiu arrombar a porta, mas já devido à presença de muitas chamas, ele não conseguiu, ajudar nenhum morador. Então eles foram presos pelas chamas que rapidamente tomaram conta do imóvel. Hoje, pela manhã, os bombeiros voltaram ao local do incêndio. Peritos do IML também foram chamados para terminar o processo de remoção dos corpos. Um cachorro da família amanheceu do lado de fora. O outro morreu no incêndio. O administrador do Arapuanga esteve no local com as equipes do CRAS para auxiliar as famílias. Pelo segundo dia na semana, passageiros enfrentaram sufoco por causa da greve de rodoviários na região metropolitana do Recife. Olá para você, este é o segundo dia de greve dos motoristas de ônibus do Recife e da região metropolitana. A Justiça determinou que 60% da frota funcionasse hoje, mas mesmo assim teve tumulto no transporte público. Numa das principais avenidas da cidade, teve protesto de manifestantes, que também se reuniram em um dos terminais integrados de grande movimentação aqui da cidade. Voltamos ao estúdio. E com a paralisação dos motoristas, muita gente teve que buscar alternativas para chegar aos compromissos. Quem conseguiu chegar às estações do metrô usou os trens para se deslocar. Metrô funcionando sem nenhum problema. É com este transporte público que os passageiros estão se virando para chegar ao trabalho ou a alguns compromissos essenciais, como consultas médicas. Eu vou para o terminal Recife, para de lá poder pegar um táxi. Porque aqui em Joana Bezerra não tem como pegar nem táxi nem Uber porque a H-Menon está fechado. Yasmin embarcou na estação Recife. Ela ligou para a empresa e disse que ia conseguir chegar ao trabalho. Estou mudando o percurso, Porque normalmente eu desço lá, ali nos Correios e atravesso para Dantas Barreto, para que eu possa pegar o Cabo ou o Três Carneiros para ir para lá, para Ibiribeira. Aí eu desço bem pertinho do trabalho. E hoje? Aí hoje tá uma rotina totalmente diferente, que hoje vou ter que andar 3 paradas. Ontem eu já não fui trabalhar por conta disso. Aí eu deixei para vir hoje, para ver como é que ia ser. Na estação Joana Bezerra, pouco movimento por volta das 7 da manhã.
muito diferente dos dias sem greve de ônibus. Os passageiros disseram que em dias comuns a plataforma fica lotada a essa hora. Hoje, sem ônibus, estava melhor. O sufoco maior, de acordo com eles, está sendo à noite, na volta para casa. Não está tão lotado porque tem gente que não pode vir de metrô, né? Devido aos ônibus, aí está faltando, eu acho que está um pouquinho mais vago devido a isso. Não tem colégio, não tem nada mais, entendeu? Então não tem como encher mais o metrô. À noite é que enche mais, né? Mas eu acho que o dia a dia que eu vou tem notado mais vazio. À tarde, começou uma audiência de conciliação entre a Justiça do Trabalho, a Urbana PE, que representa as empresas, e o Sindicato dos Rodoviários. A expectativa era pelo fim da greve, mas até o fim da tarde, uma decisão sobre a paralisação não tinha sido anunciada. A perícia retomou hoje os trabalhos no condomínio em Vinhedo, onde o avião da Voipaz caiu. A companhia aérea só vai poder tirar os destroços de lá quando o trabalho da polícia terminar. E subiu para 42 o número de corpos identificados pelo Instituto Médico Legal de São Paulo. Peritos da Polícia Científica voltaram hoje ao condomínio em Vinhedo, onde caiu o avião da Voipaz na sexta-feira. A perícia tinha terminado o trabalho, mas os agentes retornaram porque colaboradores da companhia aérea e da seguradora encontraram material biológico ontem. A Voipaz contratou uma empresa para retirar os bens pessoais das vítimas para entregar às famílias e para remover a aeronave do condomínio. A imprensa não tem acesso ao local do acidente. Essas imagens são de ontem, quando os engenheiros franceses da fabricante da aeronave e canadenses da empresa que fez os motores ainda estavam analisando os destroços. Eles fazem parte da comissão de investigação formada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que investiga a causa da tragédia. A Polícia Civil e a Polícia Federal também apuram as causas do acidente e, diferentemente do CENIPA, podem indiciar eventuais responsáveis por crimes. Enquanto isso, as homenagens às vítimas continuam. A Andréia e o Evandro vieram de uma cidade vizinha, Indaiatuba, para colocar flores na porta do condomínio. Quando a gente se une na dor ou qualquer outro gesto, a gente consegue amenizar essa dor que a gente não mensura. Hoje, Daniela e Yales Froda foram velados e enterrados em Moreira Salles, no Paraná. As homenagens ao casal começaram ontem em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, onde ela nasceu. A fisiculturista e o policial rodoviário moravam há 5 anos em Ubiratã, também no Paraná. Os dois estavam indo aos Estados Unidos, onde Daniela participaria de uma competição. Sentimento de dor muito grande, muito profundo, não tem palavras, não tem explicação, não tem fundamentação. Porque jamais esperávamos que esses dois meninos, no auge da vida, da vitória deles, e estar dentro desse voo, nesse momento, nesse horário, cara. É uma perca, uma cicatriz que vai ficar pro resto das nossas vidas, dos nossos corações. Aqui na capital paulista, uma força-tarefa continua no IML trabalhando exclusivamente na identificação dos corpos. Até o fim da manhã de hoje, a equipe já tinha identificado 42 das 62 vítimas. 17 corpos já foram liberados para as famílias. Parentes das vítimas ainda não identificadas ou liberadas aguardam em um hotel. Hoje, a Voipaz cancelou todos os fretamentos que sairiam do aeroporto de Porto Seguro, na Bahia. Também suspendeu voos de Natal e Fortaleza com destino a Fernando de Noronha. Os trajetos são feitos com aviões do mesmo modelo que caiu no interior de São Paulo. Passageiros estão relatando dificuldades para sair da ilha. Foi cancelado no sábado. Desde o sábado a gente está tentando resolver, liga. Simplesmente a empresa falou que deu overbook, porque limitaram 45 pessoas na aeronave que vai sair. E aí não tem informação nenhuma. Falou para pegar uma fila para poder ver o que vai fazer, se consegue remarcar para amanhã. A Voipaz disse que todos os passageiros estão sendo alocados em outros voos e que os atrasos e cancelamentos fazem parte de uma reorganização da malha, mas não explicou os motivos dessa reorganização. A seguir, a primeira vez de alunos de escolas municipais do Rio numa sala de cinema.
Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para o feriado prolongado. Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você e para o Bonner. E boa noite para você também. Boa noite, obrigado. Todo dia eu espero esse momento da previsão do tempo no Jornal Nacional. Não dá mais para sair de casa sem saber como é que vai ficar o clima. Que, aliás, anda super estranho, né? Agora, pensa só. Se sua televisão perde o sinal bem nessa hora e você fica sem saber se vai chover no feriadão que você planejou de ir à praia, não dá, né? Mas, se você ainda não trocou a sua antena parabólica antiga pela nova, a digital, você vai perder essa e muitas outras informações do jornalismo da Globo. Eu tô avisando e não é de hoje. Amanhã o dia começa frio no Centro-Sul, com 8 graus em Curitiba e 11 em Belo Horizonte. Aí, ó, pega o casaquinho. 24 graus em Florianópolis e 26 em Vitória. Outro dia, eu tirei as roupas do varal no maior sol e quando chegou a tarde, sabe o que aconteceu? Choveu. O Jornal Nacional avisou. E você aí, tá confiando no sinal que a sua parabólica analógica tá mandando para sua casa? Ou ela já começou a pedir socorro e tá dando interferências e imagem ruim? Isso tá acontecendo mesmo, gente. É que tá chegando uma nova geração de internet móvel no Brasil, o 5G. Ela usa a mesma banda que a antena parabólica antiga usa para mandar o sinal para sua TV de casa. Por isso que eu tô avisando e não é de hoje. Todo mundo que tem antena parabólica furadinha vai precisar trocar essa antena pela nova, a digital. Olha aqui, como é que ela é? Bem menor que a que você tem aí. Eu sei. Você tá aí se perguntando se ela é confiável. Gente, ela é super confiável. Essa antena manda o sinal para sua TV por uma banda novinha. E, apesar dela ser digital, ela chega em qualquer aparelho de TV. Ela também chega em lugares que muitas TVs que hoje funcionam pela internet não chegam. Se você mora na área rural, por exemplo, pode ficar tranquilo que ela funciona aí. E ainda tem recursos de acessibilidade como audiodescrição, por exemplo. Na hora de instalar, ela continua do lado de fora da casa, de preferência em um local alto, tipo um telhado ou uma laje. Mas quem vai saber tudo sobre isso é um colega meu, o antenista da sua região. Ele vai olhar bem ao redor para não colocar a sua antena nova perto de árvores ou obstáculos que impeçam a comunicação com o satélite. Satélite? Como assim, satélite? Calma, que isso é papo para uma outra visita minha aí na sua casa. Por enquanto, entra lá no sigaantenado.com.br e veja o que você precisa fazer para realizar a troca. É de graça se você faz parte de algum programa do governo federal ou então ligue sem pagar nada para 0800 729 2404. Agora deixa eu ir, que amanhã eu tô de folga e eu vou viajar. E pelo jeito, preciso reforçar a roupa de frio. Ligue grátis para esse número ou acesse o site. Troca de antena não tem problema. Uma campanha da TV Globo. Brasil TV de volta e com uma pergunta. Você lembra quando foi ao cinema pela primeira vez? Hoje, alunos de escolas municipais da Zona Oeste do Rio tiveram essa experiência e saíram maravilhados depois de assistirem a clássicos do cinema mudo. A pipoca quentinha já esperava pelos alunos do ensino fundamental de várias escolas municipais da Zona Oeste, que vieram até Cosmos para uma experiência diferente. Já na sala, com um olhar curioso de quem ainda está descobrindo um mundo de novidades, o Davi Lucas veio a uma sessão de cinema pela primeira vez. Cheguei cedo aqui, feliz, e eu acho que vai ser muito bom hoje para todas as pessoas que estão aí. E que possa vir ser a primeira de muitas, né? Para todo mundo. Ansiedade lá em cima e silêncio, porque o filme vai começar. Os curtas e longas em exibição hoje marcaram o início da história do cinema, como as obras dos irmãos franceses Lumière e do também francês Georges Méliès, além de clássicos de Charlie Chaplin gravados entre o fim do século XIX e começo do século XX. Assim como na época, aqui, os filmes mudos também ganham emoção com a ajuda do pianista que toca ao vivo durante os filmes. Os filmes, produzidos há mais de 100 anos, mostram que ainda fazem sucesso hoje em dia. A iniciativa faz parte do Cineclube Naquele Tempo, daqui de Cosmos, na Zona Oeste. A ideia é justamente essa, proporcionar ao público uma oportunidade de viajar pelo tempo por meio de clássicos de cinema que marcaram gerações.
São mais de 10 sessões que acontecem hoje, amanhã e nos dias 19, 21 e 26 de agosto. A gente focou muito na obra do Charlie Chaplin, né? Como vocês podem ver aqui hoje, apesar de ter se passado 100 anos, o Charlie Chaplin ainda é palatável para essas crianças. Nós vamos trazer filmes de 100 anos atrás, do período do cinema mudo, e filmes acompanhados sempre com um pianista, como naquele tempo da Cinelândia, enfim, desse cinema clássico, que tinha uma banda acompanhando esse filme mudo. Né? É uma experiência que eu aprendo muito, porque tocar Charlie Chaplin, né, assim, ele foi um grande artista, né, um grande músico, um grande cineasta, um grande diretor de cinema. Crianças e adolescentes de escolas públicas lotaram a sala do Núcleo de Artes do Cineclube e vão embora felizes com a experiência que tiveram nesta terça-feira. A gente aprende nova cultura e expande nosso conhecimento também para a arte, porque esse filme é uma arte, a criação dele. E o famoso Charlie, né, que ele é incrível, super engraçado, comediante, nem precisa falar, ele se expressa super bem. Então eu amo esse filme, ele é muito engraçado, eu me diverti muito rindo ali com minhas amigas também. Ele é muito bom, gostei muito. É muito emocionante, eu também lembrei quando minha avó falava também pra mim, né, que minha avó sempre falava que era assim antigamente o cinema, né, que minha avó também presenciou. Eu amei. Hoje, católicos brasileiros celebram uma data importante. Há 5 anos, Irmã Dulce foi canonizada pelo Papa Francisco como a primeira santa nascida no Brasil. E hoje teve homenagens em Salvador. As homenagens à Santa Dulce dos Pobres começaram cedo. Durante todo o dia, os devotos lotaram o santuário aqui na Cidade Baixa. Hoje teve missa de hora em hora, em louvor à freira baiana canonizada há 5 anos. Milhares de fiéis vieram agradecer e também pedir graças à Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil. Muitos visitaram a Sala das Relíquias, onde estão os restos mortais da freira. Santa Dulce dedicou a vida aos pobres e doentes. As obras sociais que ela começou no galinheiro do antigo convento onde morava, em 1949, hoje são um gigantesco complexo hospitalar em Salvador, que realiza 6 milhões de atendimentos ambulatoriais e 46 mil cirurgias por ano, tudo pelo SUS. O dia 13 de agosto é o dia de Santa Dulce dos Pobres, porque foi nessa data que ela se tornou freira, em 1933. As homenagens serão encerradas com uma missa campal celebrada pelo arcebispo de Salvador, cardeal Dom Sérgio da Rocha, e com uma procissão noturna. Mauro Anchieta para o Brasil TV. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até a próxima.